Eu quero cumprimentar a todos. Nós estamos começando a gravação do nosso culto, que nós estamos confinados, não de Deus. Na presença de Deus nós estaremos sempre. Eu vou ler o versículo 7 do Salmo 20, que diz assim: uns confiam em carro e em cavalo, mas nós confiamos, nós fazemos menção ao nome do Senhor, nosso Deus. Amém? Então, nessa tarde e noite, nós queremos fazer menção ao nome do Senhor, que nós estamos aqui para cultuar, para bendizer e para agradecermos por tudo que Ele tem feito e orando para pedir para Ele nos guardar e nos sustentar em todo esse período que nós estamos confinados. Amém? Deus amado, Pai maravilhoso, nessa hora, Senhor Deus, eu quero chegar na Tua presença, Senhor, para te apresentar a Tua igreja, meu Pai, todos aqueles que vão nos ouvir, Senhor Deus, que o Senhor possa estender a Tua mão, Senhor Deus, e guardar cada um deles, meu Pai. Guarda, Senhor Deus, na Tua presença cada um dos Teus filhos, meu Pai. Nos livra, Senhor, de todo mal. Guarda a nossa família, guarda cada membro dessa igreja, cada conhecido, cada amigo, cada parente e cada um das pessoas que residem nessa cidade e nesse país, Pai. Nós entregamos em Tuas mãos e te pedimos, ser conosco e nos abençoa. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos continuar agora, vamos ouvir uma palavra com a evangelista Patrícia. Amém? Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos fazer a leitura que está em Jeremias 29, do versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Então esse versículo que nós lemos, ele fala, sobre os pensamentos que Deus tem a nosso respeito. E nós sabemos que a gente sabe que a Bíblia tem várias promessas para as nossas vidas, Deus fala de várias bênçãos, mas nós, como seres humanos, a gente tem que ter sabedoria para ouvir aquilo que os homens dizem, porque nós sabemos que Deus deu sabedoria para os homens justamente para isso, E tem muitas pessoas que estão dizendo a verdade, que estão falando coisas importantes, mas nós temos que ficar com aquilo que Deus diz ao nosso respeito. Então, nesses dias, principalmente quem está ouvindo notícia, quem está ouvindo no jornal e não tem como a gente não ouvir, a gente percebe que os homens, eles estão dizendo muitas coisas, Fazendo muitas previsões de quantas pessoas vão morrer, de que a economia vai acabar. E se a gente pensar racionalmente, a gente sabe que pelos gráficos, pelas estatísticas, isso é verdade, Essas coisas até podem acontecer. Mas nós que acreditamos em Deus, a gente não tem que ficar com aquilo que o homem diz nesses momentos. A gente tem que ficar com aquilo que Deus diz. Então é o momento da gente parar e pensar o que Deus está dizendo sobre esses dias, Qual é a previsão de Deus? Qual é a estatística de Deus, O que Deus quer fazer e o que Deus vai fazer? É nisso que a gente tem que pensar nesses momentos, na vontade de Deus, no agir de Deus, no mover de Deus. É lógico que nós temos que ser prudentes, a gente tem que seguir todas as orientações. Então, você tem que lavar a mão e passar álcool gel, evita aglomeração, todas essas coisas. Mas não dá pra gente fazer tudo o que as pessoas estão dizendo, até porque também ainda existe muita dúvida sobre o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Uma hora diz que uma coisa é certa, outra hora diz que outra coisa é errada. Então, a gente não sabe. Então, a única certeza que a gente tem, que por mais que a gente tenha cuidado, quem nos guarda é Deus, É Deus que vai cuidar das nossas vidas, é Deus que vai nos guardar. E além disso, a nossa mente ela está muito exposta a informações que estão adoecendo emocionalmente as pessoas, Então, quantas pessoas que não estão com coronavírus, que não estão com Covid-19, mas está tendo crise de ansiedade, está tendo problema de úlcera, de gastrite, de labirintite, problemas até mais graves de saúde, de depressão, de síndrome do pânico por causa do medo e das informações que está recebendo nesses dias. Então nós temos que fazer o quê? Silenciar um pouco a voz do mundo, Parar de ouvir um pouco o que as pessoas estão falando e começar a ouvir aquilo que Deus está falando. Orar, ler a Bíblia, escutar a voz de Deus, escutar a voz do Espírito Santo
E a única coisa que eu tenho certeza é que a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, não é uma voz de medo. Deus não quer que a gente fique com medo. Muito pelo contrário, a voz do Espírito Santo é uma voz de amor, é uma voz de paz, é uma voz de esperança. Então, nós temos que lembrar quais são os pensamentos de Deus ao nosso respeito, como eu li lá no começo. Pensamentos de mal para nos dar, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um fim que nós esperamos, Então nós temos que orar, nós temos que invocar, que nós vamos ouvir e que nós vamos achar o Senhor. Então esse é um tempo de nós orarmos, de nós buscarmos a presença de Deus com todo o nosso coração, da gente orar, da gente invocar e ouvir aquilo que Deus está dizendo, Ouvir a voz de Deus, e Ele vai ouvir a nossa oração, Ele vai ouvir a igreja, que somos nós. Então a gente tem bastante tempo em casa esses dias. Então, ao invés de ficar ouvindo telejornal, vamos ouvir pregações. Tem tanta pregação na internet, tá tendo tanto culto online, tanta oração, tantas coisas, tantas pessoas pregando fé, pregando esperança, pregando a palavra de Deus. Então, é nisso que nós temos que colocar a nossa atenção agora, o nosso foco. É isso que a gente tem que buscar, Quando o povo de Israel, eles estavam ali no Egito, que eles foram sair, eles receberam a provisão divina. Todos os dias Deus mandava para eles do céu o maná, que era o alimento. E assim somos nós também, Deus todo dia está mandando a nossa provisão, o nosso alimento. E Deus mandava nuvem para livrar eles do sol e coluna de fogo para livrar eles do calor. Então Deus cuidou de tudo. E a gente sabe que mesmo assim eles murmuravam, eles reclamavam. Quando eles tiveram a oportunidade, eles fizeram até bezerro de ouro para adorar, outro Deus. Então que nós não sejamos como o povo de Israel quando saiu do Egito, que reclama, que murmura, mas que a gente coloque a nossa confiança em Deus. Então nós não vamos ignorar os cuidados para esse dia, mas a gente também não pode se desesperar, porque Deus vai cuidar de nós como Ele sempre cuidou. Quando o povo saiu do Egito, era para eles terem saído sem nada, porque eles eram escravos, e como escravos eles não tinham bens. Mas a palavra de Deus diz que quando eles foram sair, Deus colocou graça no coração dos egípcios e eles deram para eles objetos de ouro, objetos de prata e objetos de ouro. Então eles ainda saíram do Egito e ainda levaram riquezas, eles levaram objetos. Então é isso que Deus faz. A Bíblia fala o quê? Que Deus ele tira do ímpio para dar para o justo. Então é essa confiança que a gente tem que ter em Deus, que nesses dias Ele vai suprir as nossas necessidades e Ele não vai deixar faltar como Ele fez com o povo de Israel, porque é o mesmo Deus, Mesmo que Ele tenha que tirar do ímpio para dar para o justo, é isso que Deus vai fazer. Apesar da gente estar vivendo um momento de incerteza, de insegurança, a gente sabe que Deus cuida de nós, essa é a única certeza que nós temos. Então a gente não precisa se preocupar como é que a gente vai fazer as coisas, como é que vai pagar as contas, como é que vai vir o alimento, porque Deus ele vai providenciar tudo. Deus sabe tudo que a gente precisa e Ele não vai deixar faltar nada, E quando tudo isso passar, nós vamos nos reunir e vamos testemunhar, como Deus cuidou de nós nesses dias, como Deus guardou a nossa saúde, como Deus guardou a nossa família, como Deus também supriu as nossas necessidades. Amém? Essa é a palavra de Deus e até o próximo culto gravado.